caros amigos, antes de mais nada peço que vocês curtam e se inscrevam no meu canal, porque hoje nós falaremos de um personagem verdadeiramente emblemático da literatura brasileira, Ferreira Goulart. Ferreira Goulart escreveu um dos poemas mais relevantes da literatura e que marca verdadeiramente aquilo que foi feito ou aquilo que foi escrito durante a ditadura, sem sombra de dúvida. Poema Sujo é uma das obras que mais retratam a nostalgia do exilado por sua terra natal. Ao tempo em que Ferreira Goulart escreveu esse poema, ele se encontrava exilado em Buenos Aires e tinha um desejo enorme de voltar para o Brasil. Mas ele sentia uma dificuldade, um medo profundo de retornar, porque ele veio a Buenos Aires fugido do Brasil, tendo morado também em Moscou, tendo morado também no Peru, enfim, tendo morado no Chile, mas em Buenos Aires ele sentia a necessidade de voltar. Seu passaporte estava vencido. Ele foi até o consulado brasileiro tentar renovar o passaporte, mas o consulado brasileiro reteve o passaporte de Ferreira Goulart. E ele ameaçou fazer um escândalo na imprensa, até que devolveram o passaporte dele, todo carimbado, com carimbo de cancelado. Mas no fim das contas, quando ele escreveu o Poema Sujo, que levou vários meses, é um poema extremamente extenso, são mais de 90 laudas deste único poema, que foi divulgado aqui no Brasil por Vinícius de Moraes, que gravou na voz do próprio poeta e divulgou aqui no país, porque Vinícius de Moraes, ele era embaixador, né? Ele era diplomata. Então, na verdade, ele, tendo se encontrado com Ferreira Goulart em Buenos Aires, conheceu o Poema Sujo, se encantou, trouxe o Poema Sujo gravado aqui para o país, que fez um enorme sucesso, logo em seguida foi publicado, repercutiu enormemente no país. Então, com a repercussão de Poema Sujo, Ferreira Goulart se sentiu motivado a retornar à sua terra natal, porque, querendo ou não, os militares não se atreveriam a sequestrar e assassinar, como fizeram com tantos outros durante a ditadura, o autor de Poema Sujo. O fato é que, decidido a voltar, ele veio. Chegando no aeroporto, estava escrito logo no trecho que ele estava passando: prender José Ribamar Ferreira, o Ferreira Goulart. Mas ele não foi preso no aeroporto, porque havia realmente uma verdadeira pleiade de artistas aguardando o poeta, autor de Poema Sujo. Mas foi preso no dia seguinte, na praia de Ipanema. Ele foi levado ao DOPS, passou 72 horas sendo torturado, questionado pelos militares, mas não perdeu a vida, porque também seria um atrevimento muito grande assassinar o poeta que havia repercutido enormemente no país em virtude da autoria de Poema Sujo. Poema Sujo levou vários meses para ser escrito, foi escrito em Buenos Aires e revela a enorme saudade do poeta por sua terra natal. Então ele vai falar de São Luís, do Maranhão, que é a sua cidade, né? Vai falar de Gonçalves Dias, vai falar das lembranças que tinha de seu pai. Enfim, é um poema que revela uma grande saudade do autor pelo Brasil. E é emocionante. Inclusive, eu recomendo que as pessoas ouçam Poema Sujo na voz do próprio poeta. E há vários registros na internet na voz de Ferreira Goulart, que desencarnou, que morreu em 2016, mas é fantástico, de uma beleza ímpar. Inclusive, eu me atrevo a recitar um trecho do Poema Sujo, muito interessante, em que ele diz o seguinte: o homem não está na cidade, como uma árvore está num livro. Quando um vento ali a folheia, a cidade está no homem, mas não da mesma maneira que um pássaro está numa árvore. Não da mesma maneira que um pássaro, a imagem dele está na água, e nem da mesma maneira que o susto do pássaro está no pássaro que eu escrevo. A cidade está no homem, quase como a árvore voa no pássaro que a deixa. Cada coisa está em outra, de sua própria maneira, e de maneira distinta de como está em si mesma.
A cidade não está no homem, do mesmo modo que em suas quitandas, praças e ruas. Buenos Aires, outubro de 1975. Esse poema é belíssimo, emocionante, particularmente tocou o meu coração. E o relato da composição desse poema, em que Ferreira Goulart menciona que ele ia ao supermercado, que ele ia quitanda, que ele ia à praça, observava as pessoas, lembrava do Brasil, chegava em casa, escrevia um poema. Então ele se inspirava nos fatos cotidianos da sua vida em Buenos Aires. Então vale a pena ler Poema Sujo. É um poema, inclusive, que ele tem uma beleza, a construção dos versos visualmente também é bastante agradável e diferente. Lembrando que Ferreira Goulart era um homem neoconcretista, modernista, inclusive. Então, os poemas dele são versos livres e brancos, mas extremamente agradáveis. É um poema verdadeiramente genial. Então, meus queridos, leiam Poema Sujo, de autoria de Ferreira Goulart, publicado pela Companhia das Letras, publicado por diversas editoras, inclusive, muito facilmente encontrável na internet. E se encantem com a história do exilado que sente falta, que sente uma nostalgia imensa por sua terra natal. Essa é a recomendação de leitura de hoje. Que Deus os abençoe. Até breve. Que assim seja.